Olá pessoal, estamos aqui retornando então para a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Ágape. Nós acabamos de encerrar uma série de estudos com o professor Stanley. Eu creio que foi uma bênção para todos, o estudo no livro de Neemias. E vamos começar então mais uma série de estudos, são 7 estudos agora. Estejam ligados, atentos para que possamos aprender e sermos edificados com mais esta série, como eu disse, chamada de A Redenção em Cristo e Suas Consequências. O objetivo específico desta série é reconhecer a redenção em Cristo como uma obra exclusiva de Deus para a salvação do homem, envolvendo a justificação, a santificação e a glorificação eterna. Portanto, são assuntos fundamentais da doutrina cristã que vai nos trazer crescimento e edificação nessas 7 aulas. Muito bem, esta é a aula 1 e vamos então iniciar com o conceito da palavra redenção, o conceito de redenção. Antes de falar do conceito, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico que nós colocamos aí. Nós temos primeiramente a criação e a queda. Então veja, Deus criou o homem segundo os propósitos dele, em perfeição, a sua imagem e a sua semelhança. Entretanto, nós sabemos de Gênesis capítulo 2 que ocorreu a queda. O homem foi tentado, principalmente ali no capítulo 3, nós vamos ver a tentação, né? E o homem caindo, então houve a queda do homem e a partir desse momento o homem perde aquela beleza, aquela santidade, aquela presença de Deus na vida dele e então Deus o coloca para fora do jardim do Éden. Então nós temos esse relato ali em Gênesis capítulo 3. Então Deus cria, entretanto ocorreu a queda. O motivo da queda nós não sabemos, por que Deus permitiu a queda. Essa é uma grande pergunta que sempre é feita nos seminários e nós não temos uma resposta satisfatória para isso. Mas nós sabemos então que Deus nos criou para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Entretanto, houve a queda. E a partir da queda, esse pecado original em Adão foi transmitido a todos os homens. Logo, todos pecaram. E segundo aquilo que Paulo nos revela na sua carta aos Romanos, todos estão destituídos da glória de Deus e precisam e carecem dessa glória para a restauração da sua paternidade, da sua filiação em Cristo, da sua adoção. Então, como que Deus resolve essa questão da queda? Nós vamos observar Deus, então, operando através da redenção em Cristo. E é esse o tema desta série, a redenção em Cristo e as consequências. Quais são as consequências? O que é a redenção de Jesus produzida em nós nos favoreceu? Quais são as consequências? Quais são os benefícios? Quais são as bem-aventuranças que nós temos na redenção? Então vejam só, a partir do momento que Deus operou em Cristo através da sua morte, da sua ressurreição, ou seja, do ato expiatório de Jesus na cruz do Calvário, a morte de Jesus ela foi vicária. O que significa isso? Que foi substitutiva. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário, portanto, a redenção tem todo esse aspecto e envolve o que? A justificação, a santificação e a glorificação eterna. Então, nesta série, nós vamos conhecer muito bem essas doutrinas que são fundamentais para o nosso crescimento, para o estabelecimento da nossa fé, para a nossa firmeza cristã. Então, quando nós falarmos em redenção, que nós vamos definir, nós vamos estar, então,
tendo um pacote todo, como sendo então esse pacote formado por justificação, santificação e glorificação. Então são principalmente esses três aspectos dessa série que nós vamos enfocar. Então, definindo a palavra redenção, vejam aí. Redenção significa livrar alguém através do pagamento de um preço. Então é libertação mediante o pagamento de um preço. A ideia está associada com a de resgate. Então veja, todas as vezes que aparece a palavra redenção na Bíblia, está se referindo à obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário e ao resgate com o qual ele operou ali na sua morte, na sua ressurreição, para nos resgatar do pecado, para nos tirar do império das trevas e colocar no seu império de luz. O termo grego para redenção é a palavra apolitrosis, que era usado, né, para o ato de pagar o resgate de escravos de guerra. Então, quando os autores bíblicos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, então eles redigiram, eles escreveram o texto bíblico. Então, todas as vezes que a palavra redenção aparece na mente do escritor, por inspiração divina, estava essa ideia de Cristo nos resgatando, Cristo nos tirando da escravidão, Cristo resgatando o homem do pecado para viver em plena liberdade na presença do seu Deus. Então, a redenção significa livramento, significa resgate, significa então libertar um escravo. Então nós éramos escravos debaixo do pecado, entretanto, através da redenção em Cristo, nós somos libertos. Essa é a ideia bíblica da palavra redenção. Podemos dizer também que redenção é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Olha só essa ideia que nós encontramos também analisando essa palavra apolitrosis. É algo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Portanto, o preço pago por redenção, pela libertação da escravidão, não era algo barato, era algo muito significativo, e depois nós vamos falar também, nas próximas aulas, sobre o preço da redenção. Redenção é, pois, resgate novamente, compra do poder da escravidão. Então Deus em Cristo Jesus nos comprou, Ele nos libertou, Ele nos tirou daquela cadeia de escravidão debaixo do pecado para nos dar vida, a vida do seu Filho, uma vida abundante, para então sermos libertos do pecado, totalmente livres para podermos servir a Deus na plena santidade do seu ser. Ainda agora uma definição mais teológica dessa palavra redenção. Redenção inclui tudo aquilo que é chamado de salvação. Então, olha só, quando nós verificamos a questão da salvação, o que nós vamos observar? Livramento do pecado, como nós já temos dito. Então, a salvação vai envolver essa libertação, livramento do pecado, perdão dos pecados. Olha a extensão da palavra redenção. Livramento, perdão dos pecados, justificação, como nós estaremos dando mais clareza na justificação nas próximas aulas também, santificação e vida eterna. Então a redenção, ela nos traz um pacote. A ideia é mais ou menos assim: imagine que alguém vá comprar um carro usado, que está, na verdade, não só usado, mas ele está enferrujado, ele está totalmente destruído. Essa é a condição do carro. Porém, a pessoa ama tanto aquele carro que o compra. Então, ele comprou aquele automóvel todo enferrujado, não estava nem andando,
E a ideia agora não é só comprar, mas a ideia é restaurar completamente este carro. Nós estávamos nessa condição de enferrujamento espiritual, se é que nós podemos usar esse termo, mas eu acho que em termos de analogia e ilustração, vale a pena a gente colocar aqui. Nós estávamos nessa condição de um carro velho totalmente destruído, debaixo de um lamaçal, né? A Bíblia fala lamaçal do pecado. Nós estávamos nessa condição e Deus vem e nos compra. Veja, nós não tínhamos valor algum monetário, nós não tínhamos nada em nós que atrairia o comprador, que no caso é Deus. Nada nos levava a merecer tal benevolência do Pai. Então Deus agora em Cristo, veja, Ele usa o seu Filho Jesus Cristo para aplicar, para operar a redenção, para garantir a compra desse carro velho que sou eu, que somos nós, que é a igreja do Senhor, naquela condição de lamaçal de pecado. Todos nós estávamos nessa vida totalmente destruída. E Deus então nos compra, nos comprou. Mas não somente isso. Quando então alguém vai e compra o automóvel, a intenção é o quê? Reformar, trazer uma nova pintura, restaurar inclusive o motor. Essa é a ideia do comprador. Da mesma forma, Deus então vai operar em nós. Então, para completar toda a obra, até a glorificação eterna, até recebermos um corpo incorruptível, porque esse nosso corpo é um corpo corruptível, sujeito a enfermidades, sujeito a envelhecimento. Portanto, agora Deus começa a operar em nós. E nessa operação divina, nesse trabalhar, nessa restauração do automóvel quebrado, enferrujado, destruído, como nós estávamos, então entra o quê? O livramento do pecado. Então a compra, o preço pago por Jesus na cruz do Calvário tem esse efeito de nos tirar, tem essa consequência de nos tirar dessa condição de pecaminosidade. Também envolve o perdão dos pecados. Deus nos aceita. Então, assim como aquele comprador que comprou o automóvel aceita o automóvel naquelas condições, mas ele não vai deixar o automóvel naquelas condições. Pelo contrário, ele vai restaurar, a pintura vai ficar novinha, ou seja, vai ficar melhor do que era antes. Então aí entra a questão da justificação, da santificação e a vida eterna, conforme nós veremos até o final desta série. Ainda falando um pouquinho mais do conceito, definindo essa palavra redenção, vejam aí. Redenção é o ato pelo qual o crente passa a ser de Deus mediante o pagamento de um resgate. Olha aí. Então essa mesma ideia do comprador que comprou aquele automóvel todo enferrujado, ok? Aquele automóvel passa a ser propriedade exclusiva do dono que o comprou, porque ele tem uma escritura de compra e ele tem uma certidão de pagamento, um recibo de pagamento. E é interessante quando a gente fala em recibo de pagamento, a Bíblia diz que Jesus, quando ele deu seu último respiro, ele usou a palavra tetelestai, que significa está consumado. E já se encontraram recibos mesmos, antigos, com a palavra tetelestai, que significava naquela ocasião algo totalmente pago. E foi essa palavra que Jesus disse ao Pai que nós estávamos quitados. Nossa compra foi feita, Ele nos resgatou daquela condição, o preço foi pago por Ele, através do seu sangue. Então, pagamento de um resgate. Em Cristo, veja aí, em Cristo, mediante o preço de sangue, logo não fomos comprados
por ouro e prata, como diz o apóstolo Pedro, mas pelo precioso sangue. Pelo precioso sangue. O crente nessa condição, mediante o preço de sangue, o crente é liberto completamente. Veja essa frase. É liberto completamente para não mais ser escravo de ninguém. Logo, a libertação em Cristo, ela é plena. Deus não nos resgatou, Deus não nos redimiu, Deus não nos comprou para que nós continuássemos como a natureza antiga, não é? Com a natureza adâmica. Paulo, falando sobre isso em Romanos capítulo 6, ele fala sobre o velho homem. Então, na verdade, nós fomos resgatados e Deus coloca em nós agora a sua natureza divina. Então isso significa que agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós, para não sermos mais escravos de ninguém, conforme Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Portanto, a redenção em Cristo é algo espetacular que Deus realizou por sua igreja, por todos os seus escolhidos. Então o preço foi elevadíssimo. Na verdade, Deus investiu tudo o que tinha para me comprar, para te comprar, para nos resgatar do lamaçal do pecado, para nos fazer uma nação de reis, profetas e sacerdotes. E Pedro ainda usa o termo que nós somos propriedade exclusiva dele. Então veja, por que propriedade exclusiva dele? Por causa da redenção, por causa da compra, por causa do resgate. Resgate do quê? Do lamaçal de pecado. Então todos nós agora entramos nesse processo de restauração divina. Veja, não é imediatamente após a conversão do homem, porque a conversão é uma ação do Espírito Santo no coração do homem, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento então que ele responde a esse chamado para a salvação, inicia-se então o processo de restauração. E repito, nesse processo de restauração nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a justificação, nós vamos ter a santificação, que é um processo. Então Deus está nos santificando dia a dia, nós estamos respondendo à santificação operada pelo Espírito Santo de Deus e nós esperamos então a glorificação, quando nós receberemos um corpo glorificado. O que será um corpo glorificado? Um corpo totalmente restaurado, um corpo totalmente incorruptível, porque este corpo, como eu disse, ele está sujeito às enfermidades por causa da corrupção humana, por causa do estado que nós herdamos em Adão. Então, da mesma forma, em Adão houve a queda e houve então todo o processo de deterioração, de depravação humana, em Cristo, então nós temos total redenção, total resgate, total santificação e vamos então caminhar para a glorificação quando estaremos eternamente na presença do nosso Deus. Então, terminamos esta primeira aula, na próxima aula daremos continuidade, portanto no próximo domingo, e espero que todos vocês participem aula a aula desta série de 7 aulas sobre a redenção em Cristo e as consequências, os benefícios que nós teremos com a sua redenção.